nós, a Kemi, a oportunidade de estar aqui no Blossom. Satisfação imensa estar com todos vocês. E aí, na sequência da prece, que os benfeitores amigos nos inspirem, muito especialmente o entendimento desse tema. Todos os exemplos são buscados em André Luiz, e é um estudo realizado por Marlene Nobre, e que ela chama de Obsessão e Suas Máscaras. Ela fez vários seminários e depois transformou num texto que foi colocado nesse livrinho. E ela, então, busca fazer uma classificação da obsessão de uma maneira bem interessante, criativa. Ela classifica as obsessões de natureza anímica e de natureza espirítica, ou espírita, né? E ela coloca as obsessões de natureza anímica, de efeitos físicos, a obsessão telepática, a auto-obsessão, a personalidade antiga cristalizada, é um caso descrito por André Luiz, de fixação mental, e possessão partilhada, parceiros no vício. E nos efeitos físicos, ela coloca os casos de poltergeist, tanto como de natureza anímica, como também de natureza espirítica, porque depende da origem do fenômeno, de como é que ele é provocado. E nas obsessões de natureza espírita, ela trata das simbioses em graus diversos, das parasitoses mentais, do vampirismo espiritual, e fala das infecções fluídicas, fixação mental, das patologias do corpo espiritual, do perispírito, não é? E aí desdobra isso em parasitas ovoides e deformações de isotropia ou licantropia. E trata do vampirismo com repercussões orgânicas também, como nos casos de possessão, epilepsias, neuroses provocadas, né, naturalmente pelos espíritos. E também trata da sintonia, onde prevalece o mecanismo hipnótico, e há diversos graus de alteração de consciência nesses casos. E aí vai se desdobrar essa questão da prevalência do mecanismo hipnótico na fascinação, canalização com dominação telepática, na obsessão oculta, na obsessão durante o sono físico e obsessão coletiva. E ela ainda apresenta os pensamentos sonorizados, que são mecanismos semelhantes à radiofonia e televisão, e que ficam certas frases se repetindo no cérebro da pessoa, e processo alérgico, que também é utilizado, às vezes, pelos espíritos como um mecanismo de ação para prejudicar aqueles que são odiados, não é? E aí ela começa a fazer o desdobramento, né, desse roteiro que ela colocou, as obsessões de natureza telepática. Nós vamos ver aqui o caso de Anésio Jovino. Está nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19. E é muito interessante que ela, Anésia, mais cuidadosa com a família, com as filhas, são 3 filhas, e ele, num dado momento, depois, né, do casamento já durando um certo tempo, se deixou envolver por uma outra mulher. E, num dado momento, André Luiz, que está ali, junto com Vicente, Aulos, eles veem a imagem da mulher, na cabeça da mulher, girando em torno do Jovino. Ela está à distância e está dominando o indivíduo. E ele, então, está menosprezando a família, não está dando a atenção que a família merece. E ele não se dá conta
A mulher propõe a oração e ele tripudia, né? Ele não aceita. E então ele alega que vai ter negócios. Ela pergunta se ele vai voltar para casa e diz que vai voltar tarde porque ele tem negócios. Mas, na verdade, naquele momento que ele está falando em negócios, o que está passando pela cabeça dele é a outra mulher, né? Que está dominando ele telepaticamente. Então, ela classifica isso de dominação telepática. E a maneira de se imunizar numa situação dessas, não é? É realmente o perdão incondicional. É o que ela vai examinar e diz que esse fenômeno ele pertence ao campo da sintonia. Com quem que o indivíduo sintoniza? Ele sintonizou com a outra mulher pelo desejo, não é, de satisfação no campo material e acaba não dando atenção devida ao compromisso que ele tinha realmente assumido. E o remédio mais eficaz que é indicado aqui é a fraternidade operante mesmo. E aí há casos desses em que secunda esse processo espíritos inferiores também, e que acabam provocando, então, um misto, não é, de obsessão telepática com a obsessão mesmo pela presença dos espíritos. E Aksakoff, inclusive, estudando esses casos, a Marlene aqui registra, né, que ele reconhece que nos casos de telepatia é frequentemente difícil precisar o momento no qual o fato anímico se torna um fato espírita ou espirítico, porque há aqui a influência, né, que o indivíduo admite, e então ele está na sintonia com a outra pessoa que está influenciando, a outra pessoa está encarnada, mas pode, então, também haver o desdobramento dessa situação com a influência espírita. Então, essa é a obsessão telepática. Vem depois a autoobsessão, que ela vai examinar, e Emmanuel examina esse assunto em mediunidade e sintonia, segundo a Marlene coloca aqui, e ele vai usar uma frase muito antiga, que é como um ditado popular, não é? Que diz assim: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. E então, muitas vezes, não é? O indivíduo ele acaba gerando, né, a autoobsessão em função daquilo que ele faz. E ela vai citar dois casos interessantíssimos aqui, que a gente vai comentar rapidamente na autoobsessão. O primeiro caso está em Libertação, no capítulo 17, e é o caso de um escritor. Ele já está no mundo espiritual, está desencarnado, e de repente ele está assim, com várias pessoas em volta dele, ninguém está vendo nada, e ele está dizendo assim: ah, e aí vem ele de novo, aí vem ele, sofre com aquilo. O que é que ele está vendo? A personagem que ele escreveu, que aterrorizou muita gente pelos livros que as pessoas liam que ele escrevia. Então, ao desencarnar, a personagem que ele criou, que aterrorizou não sei quantas pessoas, estava perseguindo ele nesse processo. É um processo de autoobsessão pela consciência culpada, pelo dano que o indivíduo fez pelo que ele escreveu. Soubesse as pessoas o compromisso quando pega no, né, hoje em dia no computador, antigamente era na caneta, né, para escrever. Quando vai para o computador e fica escrevendo bobagem para perturbar a cabeça das pessoas, essas pessoas escrevem essas novelas que tem por móvel muitas vezes a destruição da família,
que fica colocando as personagens umas contra as outras ou em relações deletérias. Já imaginou a situação dessas pessoas quando chega no mundo espiritual? Então, às vezes, são perseguidos pelos próprios, as próprias personagens que criou, ou seja, ele é perseguido por ele mesmo, a pessoa é perseguida por ela mesma, pelo que ela criou. E aí, uma vez mais, nós vemos a sintonia, né? Com o que é que o indivíduo está sintonizado. E ele gera, nessa situação, um ambiente psíquico tão perturbado que ele é acompanhado por companhias inexistentes na realidade, mas que são reais para ele. Ele vê, interage, recebe a perseguição e tudo. Então, esse caso do escritor desencarnado que está em libertação é muito interessante. Capítulo 17, para quem quiser depois ler, conferir. No mesmo Libertação, no capítulo 11, tem outro caso muito interessante. O indivíduo estava já aposentado, estava sozinho, quando o André Luiz entra, né? Ele vê o indivíduo está torturado. E André Luiz não vê ninguém, não tem ninguém lá. Não tem nenhum espírito perturbando o sujeito. Mas o sujeito está perturbadíssimo, porque ele, na época que era investigador de polícia, ele, para arrancar informação dos indivíduos que ele prendia, ele judiava das pessoas, castigava as pessoas, usava um negócio que é chamado de pau de arara, né, uma vara onde pendurava o indivíduo de cabeça para baixo, para arrancar informação, fazer o indivíduo confessar. Muitas vezes o indivíduo nem tinha cometido o crime, para deixar de sofrer, a pessoa confessava. Aí ele está lá, aposentado, sentado, né, num ambiente que deveria ser de paz e tudo, de tranquilidade, e, no entanto, o indivíduo está perturbadíssimo pelas coisas que ele fez, que ficam ali cristalizadas na mente dele, o dano que ele cometeu. É uma situação bastante difícil, né, e está classificado no campo da autoobsessão. Muitas vezes a gente não considera essa questão da autoobsessão, mas toda ideia que é recorrente, que fica persistindo na mente da gente, é autoobsessão. Às vezes, e hoje eu estava com uma situação dessas, uma música que você ouviu, de repente ela começa a voltar na sua cabeça, e aí fica um trecho ali, aquilo fica se repetindo. Isso aqui também pode estar ligado àquela questão da sonorização, que a gente vai examinar ainda. Às vezes os espíritos pegam e colocam isso para a gente ficar perturbado com aquela coisa e deixar de pensar coisas boas, deixar de meditar sobre, inclusive, trabalhos que a gente vai fazer e tal. Então, na hora que a gente percebe isso, precisa trabalhar essa questão, né? Não deixar levar. É tão relaxante você ficar ali murmurando trechos, pedaços daquela música, mas aquilo pode ser um fator de perturbação, né? Então, nós vamos agora examinar um outro caso de autoobsessão também, que é a personalidade antiga cristalizada. É uma fixação mental. Nos domínios da mediunidade, André Luiz chama da senhora X, né? E a personalidade emergente. É capítulo 22 nos domínios da mediunidade. Essa pessoa, ela é médium. E no momento em que ela vai dar passividade, emerge do subconsciente dela uma personalidade que ela teve numa outra encarnação e que passou por situações perturbadoras que ficaram ali, marcaram o espírito. Agora ela já está numa nova personalidade, ela já está numa outra encarnação, e no momento de se concentrar para a atividade mediúnica,
Ao invés de receber outro espírito, ela recebe o próprio espírito naquela personalidade antiga. Aí vem a pergunta, como é que o doutrinador, como é que o dialogador faz? O que ele faz numa situação dessas? Tem que dialogar e orientar, porque é uma situação que, uma vez resolvida, ela não vai se repetir mais, porque já não há mais a necessidade psicológica de retornar àquela situação. Então, o dialogador precisa tratar como um espírito, de fato, porque é da própria médium, mas é um espírito que está necessitado do atendimento ali durante a atividade mediúnica. E isso aí é um caso de animismo. Não é? No entanto, vamos examinar bem isso. Não é a personalidade atual que está se manifestando. Vem de uma outra encarnação. E isso é preciso a gente entender. Nós espíritas temos uma oportunidade muito grande de conseguir compreender essa questão da correlação das nossas existências anteriores com a atual existência e com as existências futuras, porque elas estão todas entrelaçadas. Todas. Então, tem um amigo psicólogo que examinou essa questão e um dia ele me disse, a gente precisa ficar atento, porque toda encarnação a gente encarna, a gente reencarna com propósitos nobres. Sempre é para o bem, nunca é para o mal. Então, a personalidade atual, ela está com um compromisso de ser o médico, o enfermeiro das personalidades anteriores que criaram as pendências. Então, quando a personalidade atual, eu vou dar nome para ficar bem tranquilo, né, bem claro, o Carlos Campetti falha no compromisso assumido, há uma decepção das personalidades anteriores, que estavam esperando a solução dos problemas, às vezes por séculos. Nossa, mas como é que é isso? O espírito não é um só? É um só. Mas vocês já ouviram falar da pessoa que tem múltiplas personalidades? Há uma situação aí também que é a autoobsessão e a anímica. São as personalidades anteriores que não tiveram a situação resolvida e que a personalidade atual está falhando com elas e elas então começam a interferir, a emergir do subconsciente, como esse caso da senhora X aqui. No caso da senhora X, ainda é leve, porque era no momento do trabalho mediúnico, mas tem indivíduos que aquilo acontece na rua, na relação com a família, a todo momento. Lógico que aqui também pode haver a influência espiritual, aí essa questão da múltiplas personalidades ser por causa das múltiplas influências. Lembro do caso que Jesus pergunta o nome do espírito que está obsidiando, e ele diz, meu nome é Legião porque somos muitos. Ah, mas agora, então, eu vou ficar preocupado com essa história das outras personalidades que eu tive, que pode me perturbar. Não tem que ficar preocupado nada. Se ficar preocupado, pode ficar pior. O que a personalidade atual tem que fazer é, de fato, renunciar em favor da essência. Se eu ficar cuidando o tempo todo dos interesses do Carlos Campetti, quando é que eu cuido dos interesses da essência que eu sou, do espírito? Então, chega no mundo espiritual é decepção mesmo, porque ficou a encarnação inteira cuidando da alimentação, da vestimenta, da suposta educação para aparecer para os outros no mundo, para ter posição social, um bom emprego, para ter bastante dinheiro, para economizar, para deixar herança para a família, o carro do ano, a roupa da grife.
nós mudamos agora, né? Estamos ainda desembalando as coisas que ficaram embaladas não sei quanto tempo. Aí quando você começa, como a gente muda muito, é o 8º país, você chega no local, às vezes aluga a casa, não tem as coisas. Então, as coisas estão na mudança, vão chegar ainda. Você começa a comprar, porque você precisa das coisas. A hora que chega as suas coisas, você tem tudo duplicado. As coisas de cozinha, às vezes alguma roupa que você trouxe, a roupa que deu na mala, né? Mas está esperando vir. Aí quando chega, já tem a roupa de dormir, que já tinha, agora tem de novo. Se você ficar guardando essas coisas todas, chega uma hora que, poxa. Então agora a gente fez a mudança, começa a desembalar, a Vera falou, puxa, nós vamos doar um bocado de toalha, né, de banho, porque olha aqui, ó, tá tudo duplicado. Então vamos aproveitar para, né, ver quem precisa e vamos passar para frente. Porque essas coisas nos prendem, não é? Porque são um peso que você fica carregando. E muitas vezes a gente mora muito tempo no local e não se dá conta que a gente tem algum depósito, os armários estão atupetados de coisas que a gente não vai usar na encarnação mais, mas estão lá. E não é fácil, não, porque se você não parar para pensar conscientemente, fica mesmo. Não é que você queira acumular, é que acumulou, é que comprou, foi colocando, e é que não, depois, como não está nem. Aí quando vai abrir, vai lá olhar, as camisas brancas estão todas amarelas. Fica amarela com o tempo de ficar guardado, sem usar, não é? Aí tem que usar que boa, até que se você for dar para alguém, você tem que limpar primeiro. Tem que usar água sanitária para poder limpar aquelas coisas. E eu tenho uma lembrança que eu achava que estava no livro do irmão Jacó, do Frederico Figner, de um apego que ele tinha um anel. Eu devo ter lido em algum outro lugar isso aí, porque um dia eu estava contando e uma companheira, né, estava acompanhando a palestra, nós fomos fazer o trabalho juntos, ela é de Brasília. E ela então perguntou, quando eu terminei, onde você leu isso que você falou do Frederico Figner? Eu falei, não voltei. Ela disse, mas isso não está escrito lá, não voltei, não. Eu fui lá no livro conferir, não estava mesmo. Eu falei, mas onde é que eu vi essa história dele? Eu tenho certeza que eu conheço essa história dele do apego ao anel. Mas posso também ter confundido com outra personagem que tinha apego ao anel, né? Não sei. Mas tem essas situações, a pessoa guarda as joias, aquela coisa toda, gosta muito daquilo, aí desencarna, depois está preso aquele negócio. Então é uma personalidade doentia, quando vai reencarnar, então aquilo atrapalha, dificulta. E aí é toda essa situação da fixação mental, da autoobsessão e da manifestação, então, das personalidades. Bom, ela faz uma série de considerações que vale a pena ler. E ela fala também da possessão partilhada, que são parceiros no vício, ela coloca, né? Que é descrito por André Luiz. E então, André Luiz, nessa série, vai mostrar várias coisas. E nos domínios da mediunidade tem um caso do Cláudio Nogueira, acho que é esse aí, acho que está no domínio, deixa eu ver aqui onde é que ele está. Só um segundinho que eu quero colocar esse primeiro, possessão compartilhada, companheiro do vício, tá? No Sexo e Destino. Nos capítulos 6 e 7 de Sexo e Destino. São tantos casos que eu anotei para não... o que acontece com esse Cláudio Nogueira? André Luiz vai lá para tentar ajudar por uma situação, né, de um pedido de ajuda a uma filha do indivíduo, né? Que ele imaginava que era adotiva, mas de fato era a filha de fato dele, né? E aí, quando o André Luiz está lá, ele chega e vê que tem 2 indivíduos, espíritos, esperando o Cláudio Nogueira chegar. Eles não veem André Luiz, mas André Luiz os vê.
questão de vibração. Então, quando o Cláudio Nogueira chega, a primeira coisa que ele faz é ir no barzinho para tomar um uísque. Só que na hora que ele vai tomar, um dos caras que estavam lá, dos espíritos que estavam lá esperando, chega e se acopla. Garganta com garganta e tuf! E bebe. Junto com ele, né? Aí o outro diz assim, mas eu também quero, eu também quero. Aí, automaticamente, o Cláudio Nogueira vai lá e coloca outra dose. E tuf! Bebe também. Aí o outro sai, né? Assim, espírito saciado com o álcool. E o Cláudio Nogueira faz o que agora? Serve uma para ele mesmo, né? Aí vai tomar a terceira. Quem está olhando pensa, ele tomou 3 vezes. Ele tomou uma para o primeiro obsessor, a segunda para o segundo obsessor, que são parceiros no vício. E aí ele toma. Isso é um caso de simbiose. Simbiose. E a simbiose pode se dar em graus diversos. Você sabe o que é simbiose, né? Há plantas que só vivem porque ela é parasita da outra. Só que há situações em que a planta parasitada, ela também se beneficia com o que a outra não está fazendo. Então, há benefício mútuo na simbiose. Aqui é no sentido negativo, né? Tá? E tem planta também que ela é predatória, ela vai sugando a outra até a outra morrer. Ela vai morrer também, porque ela depende da outra, mas ela se alimenta da outra até matar. Depois morre. Até lá fez as sementes, né? Tem uma erva chamada erva de passarinho. O passarinho chega, come o frutinho dela, e aí leva, e aí faz o cocôzinho em cima de outra árvore, aquela sementinha vai gerar ali e vai ser o hospedeiro daquela árvore agora. Às vezes ela se enreda tanto e vai pelas ramas da árvore, vai sugando a árvore todinha. Bom, então a simbiose é essa participação conjunta, às vezes no atendimento de interesses mútuos e às vezes não é um prejudica o outro. Então são vários casos, não dá tempo de eu relatar todos eles. Eu vou só citar e recomendar aqui. O caso Esther e família, que está em Missionários da Luz, capítulo 11. Tem o caso Libório, esposa, que está nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 14. E o caso Desidério e Elisa Fantini, que está em E a Vida Continua. É muito interessante essa situação aí dos Desidério e a Elisa. Aí tem o Fantini. Quando o esposo desencarna, que ele volta, ele vê que a mulher não pertence a ele. Pertence a um sujeito que ele matou para poder ficar com ela. Porque o sujeito que ele matou vem e passa a acompanhar o casal e se apresenta para ela o vê e essa coisa toda, e ela tem mais ligação naturalmente com o primeiro marido, né, do que com o segundo. E fica essa situação ali, dificílima de resolver, não é? Bem, só fiz um resumo, mas vale a pena a leitura. Tem também, então nós vimos esses casos todos, são de situações anímicas, tá bem? Ela classificou como anímica esse tipo de obsessão. Apesar de que muitas vezes, como foi colocado, né, por Aksakoff, você não consegue definir se ela é anímica ou é espirítica, ou é por causa das duas situações estarem presentes. Às vezes, o que atrai
é a pessoa, o obsessor, ele acaba se tornando uma vítima do processo, porque ele não consegue escapar da situação, porque o suposto obsidiado o atrai e ele não consegue sair mais também da situação. Então, é preciso muita oração, não é? Vamos agora examinar os casos de obsessão de natureza espírita. São simbioses em diversos graus também, e que os espíritos agem, né, sobre o indivíduo. O indivíduo está viciado e ele atrai os espíritos. Mas aí há o espírito, como a gente estava descrevendo no caso do... aqui nos domínios da mediunidade. Então, é um caso de simbiose, não é? Que a gente estava falando aqui do Cláudio Nogueira. Então, nós temos a parasitose mental ou vampirismo espiritual. Há um caso entre a Terra e o Céu, que é um livro que a gente precisa ler anotando os nomes, as diversas personalidades do mesmo espírito, as diversas encarnações, porque chega um momento que o único que a gente guarda é o do Júlio, porque o nome dele fica o mesmo nas 3 encarnações, então você sabe quem ele é. Mas os outros mudam de nome, chega uma hora que você não sabe mais quem é quem. Depois de ter lido várias vezes, eu fiz um esqueminha e botei na própria começo do livro, numa página, deixei o esqueminha antes de ler, eu olhava o esqueminha, né, para reler o livro, e na dúvida eu voltava lá no esqueminha, para poder saber de quem estava se tratando agora, né, em qual encarnação. E ali tem um caso de exclusivismo no amor, né? O caso de Odila e Zulmira, e é muito interessante, porque há um caso de prece refratada ali. A filha ora pedindo auxílio à mãe, e a mãe é a obsessora do lar, porque ela não admitiu que o marido encontrasse outra, porque ela tinha uma ideia de possessão, de que era o marido dela, era dela. Como é que ele foi arrumar outra? Ele tinha que ficar fiel até morrer, que ela estava esperando por ele. Então, tem umas situações, né, interessantes. E aí, a família, em função da prece da filha, como a mãe não tem condição de atender, e a filha ora com muita sinceridade, ela tem créditos, que é um espírito que já construiu alguma coisa, apesar de agora ainda ser jovem, a prece sobe. E vai para os planos superiores. E aí, então, André Luiz vem, não é, para atender junto com o mentor, que eu não estou lembrando agora o nome, e vai... ele quer agir, André Luiz, inclusive. E na hora ele é orientado, calma, porque nós não podemos agir com o intelecto aqui nessa situação. Aqui é uma questão de amor. Então é pedida a presença de uma outra, o espírito feminino, e que vai falar, não é, com a mãe que está obsidiando ali, a Odila, vai conversar com ela, mas com uma vibração de amor tão intensa que penetra o coração. E aí o que acontece? Ela se torna protetora do lar de fato. Ela vai ajudar a nova, né, mulher e nova mãe da filha. É um caso muito bonito, muito interessante da gente conhecer. E nos domínios da mediunidade, diz que o aborto agrava as situações obsessivas e o problema mental das pessoas. Quando a pessoa, né, para cometer o aborto, muitas vezes ela já está com um problema, não é? E a situação agrava. Agora, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala nisso, porque às vezes a gente está falando e alguém que está ouvindo teve uma situação de aborto, seja voluntário, seja às vezes involuntário, e aí a pessoa fica se sentindo muito mal. E não tem que se sentir mal com nada, de forma nenhuma. Porque quem de nós não se equivocou no passado? Quem é que pode apontar o dedão para outra pessoa? Quem é que pode atirar a primeira pedra? Então, todos nós somos espíritos comprometidos num campo ou no outro. E o que precisa funcionar nessas situações, todas elas, todos os casos de obsessão, tem que funcionar o auto-perdão,
o entendimento de que nós somos capazes de solucionar os problemas que nós criamos e o perdão aos outros. Isso é fundamental. Ah, mas agora só que eu entendi que quando eu cometi o aborto, eu matei o meu filho. Não vamos ver por esse ângulo, de forma nenhuma. Porque o que morreu foi o corpo, a essência segue viva. E às vezes, inclusive, já reencarnou. Às vezes já é filho da gente outra vez e a gente fica preso na situação lá atrás. E se ainda não é o caso de ter reencarnado, precisamos orar para que aconteça, para favorecer a situação. Ah, mas ele não vai estar me obsidiando? Pode ser que sim, pode acontecer. Mas a prece, a busca da reparação, o interesse em auxiliar. Ah, mas a minha situação é que eu não posso mais ter filho, como é que vai ser? Então, poderá nascer por outra pessoa e vir bater as portas, ou a situação da vida vai trazer aquele espírito se tiver o compromisso. Senão, vai acontecer num outro momento, numa outra encarnação. Mas para tudo tem solução. E o pior que a gente pode fazer, e aí sim a gente atrai as obsessões, não é só no caso do aborto, e às vezes atrai não o espírito, que às vezes já perdoou, ele já entendeu, já saiu da situação, já está, não é, fazendo a sua evolução por outros caminhos, e a gente está atraindo outros espíritos obsessores, por ficarmos presos naquela situação de peso de consciência. Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque os casos são tremendos. E ela vai examinar, inclusive aqui, nessas obsessões de natureza espírita, as infecções fluídicas. Eu vou colocar aqui de minha memória, não é, pelo menos 2 casos, tá? Um caso eu vivenciei. Um familiar que a gente convidou para trabalhar conosco, ele vinha de longe, então teve que morar com a gente. Por um período breve foi. Mas ele tinha uma perturbação, a gente não sabia, depois que a gente foi descobrir no campo do sexo. Então, aquela expressão, não podia ver mulher, ele realmente era doente. E então, ele inclusive não tinha respeito. A gente saía, às vezes, de casa, ele chegava, ou ele ainda não tinha saído, ele usava as nossas coisas. Então, usava o meu pincel de barba, usava meus aparelhos de barba e deixava lá, molhado e tal, né? E aí nós descobrimos que ele também usava o nosso vaso sanitário, porque começaram a aparecer umas coisas, umas manchas em mim. E eu achei aquilo estranho, e eu comentei, disse, estão me aparecendo umas manchas. E ele disse, mas eu tenho um monte disso. Quando ele viu, já tinha falado. E aí eu fui descobrir o que era. Eram aqueles vibriões que André Luiz descreve, que a mente desequilibrada cria, que estavam se materializando nele, não é? Então aparecia assim como se fosse uns... Eu não sei se vocês já viram Bernie alguma vez na vida. É uma mosca que vem e ela pica o animal, e pode ser até em pessoas, e deixa a larva. E a larva se desenvolve dentro daquela picadura que ela fez e se alimenta. Às vezes fica pegado na garganta, quando o animal come, ele se alimenta do que o animal está comendo, ou se alimenta do sangue da pessoa. Chama Bernie esse negócio. Então aquilo parecia isso, sabe? Quando então nós descobrimos, nós providenciamos que ele saísse, não é? E quando ele saiu, foi 3, 4 dias depois, sem eu ter feito nada, desapareceu tudo. Só com oração. Então, esse é um caso de infecção fluídica. Tá bem? E acontece
de um indivíduo desequilibrado obsidiar as pessoas, né? Até o parceiro, a parceira com quem convive, em função do desequilíbrio. E há outros, né, tipos de desequilíbrios. Então, são as lavas mentais de encarnados e André Luiz chama de vibriões dos desencarnados, que criam esses seres temporários, mas que causam, se instalam no campo perispiritual, principalmente na zona do sexo, e também tem, dentro dessas obsessões, a fixação mental. Indivíduos, ele, por magnetismo dos outros, obsidiado, dos obsessores, ou pela própria automagnetização, o indivíduo se fixa numa ideia. Tem um caso muito interessante que está relatado por André Luiz no livro Ação e Reação, capítulo 3, de Ação e Reação. É Antônio Olímpio e os dois irmãos. Eles recebem uma herança muito grande, e ele é o mais velho, ele está administrando a herança. E ele tem uns planos, não é, de multiplicar aquilo, mas os irmãos não concordam muito com ele, e ele, então, fica vendo que os planos dele vão ser frustrados, e ele se deixa levar pela ideia. Então, tinha que fazer a partilha, quando estava próximo da partilha, ele deu uma bebida para os dois irmãos que amortecia os nervos e os levou para um passeio de canoa. E quando estava no local mais fundo, né, ali do lago, onde ele estava fazendo o passeio de canoa, ele deu um jeito de desequilibrar a canoa, eles caíram, né? Todos eles, pelo que eu entendi, caíram, né? Mas os outros não conseguiam nadar, porque estavam com os nervos adormecidos, e eles gritavam, ele ouvia os gritos, aquele desespero, mas logo em seguida eles se afogaram e morreram. E aí ele ficou com a herança toda e foi, né, fazer o que ele queria. Mas aí ficou a questão da sugestão pós-hipnótica, porque ele ficou fixado naquele momento e ele não conseguia esquecer aquele momento. Ficava sempre relembrando aquela situação que ele tinha provocado ali. Então, quando acho que a Aulus que vai conversar com ele confunde o Aulus com o juiz e diz: eu vou confessar, seu juiz, eu preciso confessar, eu preciso me livrar disso. Mas ele precisava, mas ele não queria se livrar disso, ele mesmo estava fixado na situação. É bem complexo, né? Então, acho que o tempo está acabando, Kemi. A gente tem várias Esse outras tema ele é situações. tão interessante, né, Carlos? Isso. E Vamos ver se eu tem acho que tem pergunta. muitas perguntas, viu? Verônica. Então, Carlos, aqui no privado chegou, nesse momento pós-pandemia, onde ainda ocorre contaminações, o que dizer dos presidentes de casas espíritas que estão exigindo que os trabalhadores voltem ao trabalho presencial, não respeitando o livre-arbítrio dos trabalhadores? Essa atitude persistente pode ser um processo obsessivo? Olha que interessante, não é? Há muita gente necessitada do acolhimento. Nós vamos examinar os vários ângulos dessa situação. Ninguém tem direito de obrigar ninguém a fazer nada. Por mais que a pessoa ache que está fazendo bem, ela não tem o direito de obrigar. Nós conhecemos casos espíritas que retornaram à atividade, mas cumprindo todos os protocolos. Inclusive, alguns colaboradores ficam observando os próprios participantes, porque às vezes os colaboradores todos estão conscientes, não tira a máscara, não é, fica com, mas a pessoa que vem para receber o benefício deixa a máscara caída, o nariz está de fora, aquela coisa toda, e contamina os outros. Ah, mas há muita polêmica dizendo que a máscara não vale nada, que precisa mesmo deixar de usar, que tem tudo quanto é polêmica, não é?
Tem governo que libera, depois não libera mais, depois volta a liberar, e fica essa situação toda, porque ninguém sabe exatamente o que fazer. Então, a gente não condena quem quer voltar, não é? E é casas espíritas que estão voltando, obedecendo todos os protocolos, tudo direitinho, e estão afirmando que não está acontecendo contaminação, não é, das pessoas. Bom, o número de pessoas que comparecem a essas casas que estão voltando, às vezes é uma coisa estrondosa, precisa inclusive ver isso, porque o acúmulo de pessoas também é um fator de risco, não é? Bom, então, se vai voltar, tem que obedecer todos os protocolos. Agora, não pode obrigar o trabalhador. E nós descobrimos que é possível fazer quase todas as atividades online, inclusive o acolhimento espiritual, o atendimento fraterno. Não vai conseguir fazer a prática mediúnica, mas a prática mediúnica é com pessoas, algumas pessoas. Se o grupo é grande, a sala é pequena, vai só uma parte. Mantém a distância que é recomendada, cumpre todos os protocolos, evita de fechar. Ah, mas vai fazer com a janela aberta? Veja onde vai fazer a atividade, para que tenha, não é, a condição de arejar e tudo mais. Então, de toda maneira, nós podemos fazer o exercício da mediunidade à distância, quando o grupo se reúne, faz o estudo e faz a irradiação mental pelos necessitados. Pode fazer o acolhimento fraterno, o atendimento fraterno, pela internet. Nós estamos fazendo isso. E as pessoas ficam muito agradecidas, porque estão recebendo a atenção que precisam. Bem, então, é preciso estar muito atentos. Volto a repetir, ninguém pode obrigar ninguém. E aí há vários fatores. Tem pessoas que, mesmo depois da pandemia, não vão querer voltar mais para a casa espírita. Por quê? Porque elas estão trabalhando da casa delas ou elas estão recebendo o espiritismo dentro de casa. Nós estamos adormecidos, influenciados pelos processos atávicos. Se não vai para o centro espírita, não tem salvação. Igualzinho a gente acreditava que se não fosse para a igreja, não tinha, fora da igreja não tinha salvação. Kardec já deixou isso muito claro. É fora da caridade que não há salvação. E nós estamos passando pela pandemia por alguma razão, tem que mudar os paradigmas. Vocês já pensaram um mundo de regeneração em que as pessoas não têm o evangelho dentro de casa? Será que esse mundo é de regeneração mesmo? Então chegou a hora, gente, de levar o espiritismo para dentro do lar de todo mundo. De nós somos trabalhadores, das pessoas que não são trabalhadoras ainda e que poderão se tornar trabalhadoras. Nós estamos formando multiplicadores para os grupos de estudo através da internet. A gente sente falta do abraço, lógico que sente falta do abraço, mas se não pode agora, ué, vamos fazer o quê? Por causa da falta do abraço, vamos nos contaminar mutuamente? Então, bom senso, não é? Ninguém é obrigado a nada, cada um faz conforme a sua consciência diz, e quem quer voltar, por gentileza, com todos os protocolos, lógico que tem gente necessitada, precisando de ajuda, mas existem N maneiras de atender. Carlos, a Pamela pergunta: como o animismo funciona em relação à obsessão? Como sei se é meu próprio espírito ou influência? Muito bem. André Luiz diz que o próprio fato de estar preocupado com o assunto atrapalha. E eu aprendi, né, no exercício ali do desenvolvimento da mediunidade na Federação Espírita Brasileira, que essa questão de que se era animismo ou não, não era um problema que eu tinha que me preocupar nesse começo, porque eu não tinha condições de saber. Que essa responsabilidade era dos dirigentes. Eles é que tinham que identificar. E eu vivi uma situação muito interessante, porque na FEB a gente reunia, era 36, 38 trabalhadores, numa sala grande com um mesão imenso, mas para fazer a abertura do trabalho, leitura, prece, orientação do mentor espiritual, e depois nos dividimos em pequenas salas, com 6 a 8 pessoas.
Leon Denis recomenda que o ideal são 8 para trabalhar com a mediunidade. Então, eram pequenas salas onde ia 6 a 8 pessoas. Na primeira vez que eu fui, com um senhor que eram, então, vários dirigentes nas salas, esse senhor, num dado momento, estava recebendo espírito e ele disse assim: tem espírito aí não, né, menino? Tá falando por si mesmo, não é? Na hora que ele falou isso, puf, cortei simplesmente, né? Fiquei tão assustado com aquilo que eu cortei. Ele falou: uai, não vai falar mais não? Tá vendo? Aí tá provado que é você mesmo, não tem espírito nenhum aí. Desse jeito, né? Aí eu fiquei o resto do trabalho inteirinho ali, sofrendo. Quando terminou, eu disse assim para ele: olha, eu não vim aqui nem para me enganar, nem para enganar ninguém. Eu vim aqui para aprender e para servir. É isso que o Espiritismo me ensina. Então, eu gostaria que o senhor me acompanhasse para ir conversar com o dirigente do trabalho a respeito dessa situação. Porque se eu tiver um processo anímico, eu preciso de ajuda e não de acusação, como eu já aprendi nas leituras que eu fiz de Kardec e de André Luiz. Ele me olhou tão espantado, sabe? Aí, então, ele me botou na frente e veio atrás. Quando chegou no dirigente, ele me empurrou pelas costas assim e disse: esse rapaz quer falar com você, e foi embora. Aí eu disse para o dirigente o que estava acontecendo. Lógico, naquele momento estava chorando. Expliquei para o dirigente o que tinha acontecido. E ele disse assim: e você acha que eu seria leviano para te colocar com outra pessoa se você estivesse no processo anímico? Lógico que você participa da comunicação, todo médico participa. Você está em desenvolvimento, então é natural que haja uma participação mais acentuada. Mas isso não pode ser classificado como animismo. Pode deixar que eu vou falar com ele. Aí, esse senhor ficou ressabiado, nunca mais falava comigo. Um dia encontrei ele no estacionamento, descendo do estacionamento de supermercado, ele estava entrando no carro. Quando ele me viu, ele levou aquele susto, ficou amarelo e entrou no carro e, puf, fechou e foi embora. Passado um tempo, ele deixou o trabalho mediúnico. Oh, meu Deus do céu, quantas incompreensões, não é, que acontecem nesse campo. Então, fique tranquilo, se entregue ao trabalho numa instituição que seja equilibrada, vai participar da comunicação? Vai. O médium, que é assim, um médium muito bem desenvolvido, participa com 50%. Um Chico Xavier, por exemplo, não tem como o médium não participar da comunicação, é um fator mental, tem que passar pela mente do médium. Para que tem médium, então? Então, a participação existe sempre. Agora, a gente tem que trabalhar para se apassivar, se entregar, para que diminua essa participação ao mínimo possível. Ah, mas no médium mecânico, o médium ainda assim participa. Se ele não participasse, não teria o médium, então, aí. O espírito pegava um pedaço de pau e escrevia. Ah, mas eles não escrevem usando a mesa? Sim, mas acontece que precisa de ter médium para ceder os fluidos. E por causa disso está havendo influência do médium. Então vamos romper esses tabus também e vamos nos tranquilizar. É natural ter a dúvida. É muito natural. Às vezes médios que já estão com trabalho assim, trabalhando há tempos, lá pelas tantas vem a dúvida. Se deixar a dúvida se instalar, corta a comunicação. Porque aí perde a sintonia com o espírito comunicante. É o que André Luiz explica. Então, o médium não deve ficar preocupado com isso. Ora, pede ajuda, se entrega para fazer o melhor e nós vamos seguindo em frente. Vai desenvolvendo a mediunidade, cada vez a gente vai ficando, não é, mais capacitado para servir. Obrigada, Carlos. São muitas as perguntas. Esse é um assunto que as pessoas assim estão assim interessadíssimas. Você vai ter que voltar aqui para continuar. Então, A gente pode fazer isso. Já fizemos isso uma outra vez, não foi, Kim? Fizemos. Eu não sei se você prefere fazer isso na semana que vem, uma continuação, e até fazer mais colocações, algumas colocações sobre as características, né, da obsessão, porque realmente o assunto é vasto, né? O E assunto aí é a gente amplíssimo. mantém as perguntas para a semana que vem. Todo mundo gostaria que fosse assim, as pessoas, vocês puderem colocar um ok,
E se você puder também, né, Carlos, voltar na semana que vem. Deixa eu dar uma Não sei como olhadinha. é que Eu você acho está. que em São função do horário, muitas eu as acho perguntas aqui. que Carlos, com a enorme incidência de diagnósticos de doenças mentais, especialmente em crianças e jovens, pode ser que muitos desses diagnósticos estão relacionados com algumas dessas obsessões mencionadas? pode. Então, a gente não pode dizer que não. Mas também pode ser a inadaptação do espírito nessa situação atual em que os pais estão tanto quanto sem rumo, permitindo tudo. E os espíritos ficam no processo reencarnatório sem limites, sem orientação segura, e eles então ficam uma insegurança tremenda. Allan Kardec pergunta aos espíritos, a questão 385 do Livro dos Espíritos, por que passa o espírito por essa mudança brusca quando chega nesse período, né, da pré-adolescência ali? E aí, os espíritos respondem, é que o espírito se depara com a sua própria realidade. Ou seja, as personalidades anteriores das várias encarnações poderão passar a emergir a partir dali, daquele período de pré-adolescência. E o indivíduo não está preparado para isso, ele não aprendeu limites direito, ele entra em conflito. Não é só o drama psicológico de não saber se é criança, se é adulto, porque continua criança mesmo. Não sei se vocês viram, não é a comparação do indivíduo que das gerações anteriores foi tomar vacina, isso no Brasil, né? Aí ele chega lá e pega da mão da enfermeira para mostrar, não é? Para estar filmando, e ao invés de devolver para ela, ele mesmo aplica a enfermeira e fica até assustada. Ele aplica em si mesmo a vacina e devolve, né, a seringa vazia para a enfermeira. Aí vem um outro rapazinho, parece que está tirando sangue, aparentemente uns 20 anos. A hora que bota a borracha, que ela pega a agulha, ele grita, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Eu quero a minha mãe. Ela não podia, a enfermeira não podia botar a agulha no braço dele, ele precisava da mãe ali do lado dele. Então, os pais estão criando filhos inseguros, que não sabem lidar com as situações materiais, imagina com as situações espirituais. Então, também pode haver essas situações, não é? Que não é nada obsessivo, mas dessa insegurança. Os pais precisam, os psicólogos atualmente precisam pensar um pouquinho no assunto, porque dar ao indivíduo a condição de autonomia, uma das falácias é que a criança não pode fazer nada dentro de casa. Criaram até um telefone específico de proteção à criança, que a criança não pode trabalhar. E aí a gente pergunta, quando é que ela vai aprender valores? Quando é que ela vai aprender responsabilidade? Hoje já tem psicólogos comentando o contrário. Em casa tem que dividir tarefas. Tem pessoas que são empresários e que dizem os melhores administradores de empresa, eles não são formados em Harvard só. Eles são formados dentro da família. Quando a família, desde pequeno, desde que a criança ainda é pequena, divide tarefas com ela, conversa com ela em pé de igualdade, ouve e, quando não é viável, explica por quê. Para o amadurecimento da criatura. E não fica fazendo as vontades todas, não. Um dos maiores agradecimentos que eu tenho da minha infância é que eu queria muito uma bicicleta, muito. E a minha mãe andando comigo, eu me lembro, na cidade que eu nasci, que a gente já tinha mudado de lá, mas fomos em visita aos familiares, e eu via as bicicletinhas, e eu dizia para ela, aquela ali serve, mãe, aquela serve, mãe. Qualquer uma delas, mãe, compra para mim. Eu fui andar de bicicleta a primeira vez, a bicicleta de um tio, que era uma bicicleta grande, era imensa para mim quando eu tinha 10 anos. E eu entrava no meio do aro da bicicleta para pedalar. Caía cada tombo. E eu sou tão agradecido por isso, porque eu aprendi que eu não ia ter tudo na vida. E que isso fazia parte da própria vida. Então,
tem muitos casos que não são propriamente de obsessão, não. São casos psicológicos mesmo, pela ausência da educação ou por uma educação deficiente. Agora, tem as influências espirituais? Também tem. Porque a gente traz os compromissos do passado. Mas se o indivíduo não está conseguindo lidar com a personalidade atual, imagina então como é que ele vai fazer quando chega na adolescência, que começa a vir tudo aquele passado que fica lá no subconsciente, de vez em quando emerge. Como é que o indivíduo lida com tudo isso? Então, é necessário realmente a gente examinar isso, conversar sobre o assunto. Os pais espíritas, não é no centro, e não importa que seja virtual, não é mesmo, Caroline? Tratar da família e na família tratar do assunto. Os pais precisam saber o que eles têm que, né, enfrentar e realizar para benefício deles mesmos e dos filhos. Para que os filhos não estejam, depois o pai está lá com 70 anos, precisando ir para o mundo espiritual, e o filho está lá com 50 anos, adolescente ainda, totalmente dependente dos pais. Semana que vem, então, tem mais. Se vocês tiverem perguntas sobre o assunto, tragam na semana que vem. E aí, então, as considerações finais e a prece de encerramento, Carlos, agradecendo aí a presença de todos, né, por vocês estarem aqui conosco. Hoje as considerações finais são: e a vida continua, né, e o tema também. Então, esse tema, ele é realmente muito amplo, não é? Muito amplo. Tanto é que a Marlene acabou escrevendo um livro especificamente sobre esse aspecto, né, da mediunidade. E então a gente volta a semana que vem, trata dessas características, né, da obsessão, o obsessor e o obsidiado. E aí vamos rapidamente, vão ser uns 10, 15 minutos só para situar, e vamos responder as perguntas, né, Ken? Pode ser assim? Pode ser sim. Ótimo. Então tá bom. E vocês vão me ajudar, porque nós estamos gravando tudo isso, depois nós vamos tirar essas perguntas aí e a gente vai fazer um livro com perguntas e respostas dessas questões aí que são mais cruciais, tá bem? Obrigado, gente. Vamos para a prece, então? Por favor. Divino Mestre Jesus, agradecido, Senhor, pelo amparo e a proteção que nós temos recebido sempre, pela assistência amiga e segura. Nós vibramos nesse momento, Senhor, também procurando doar o pouquinho que temos uns em favor dos outros. Oramos por todos nós que aqui estamos participando dessa atividade de hoje. Oramos pelos nossos familiares, pelos nossos lares. Emitimos vibrações de muita paz, de muita luz para os nossos lares, pedindo aos benfeitores amigos que nos secundem nessa ação e que eles possam fortalecer a proteção de todos os nossos lares. Vibramos pelo Blossom, pela sua diretoria, os seus trabalhadores. Oramos também pelos demais centros espíritas que nestes momentos de transição planetária estão auxiliando as pessoas na sua adaptação a essa nova realidade. E oramos pelas pessoas de boa vontade em todo o mundo, independente de suas crenças, que todos recebam vibrações de solidariedade, de perseverança no caminho do bem. E oramos também por aqueles que ainda não despertaram, encarnados e desencarnados, que aferrados aos paradigmas do homem velho, ainda teimam em gerar conflitos, em viver situações de disputas, naturalmente gerando para si ainda necessidade de expiações que terão que ser cumpridas em outro planeta, porque a Terra vai evoluindo agora e adentrando a realidade da regeneração. Que possamos nós ter condições de acompanhar essa transformação. E que Jesus, o Divino Mestre, nos possa seguir auxiliando nesse esforço de transformação moral e de integração nos propósitos do bem, nos trabalhos que nos conduzirão a uma solidariedade bastante mais ampla nesses momentos futuros que já se vão avizinhando. Graças, Senhor Jesus, por tudo, e graças damos a Deus, nosso Pai.